direito digital. Não conhecia antes, mas a partir do momento que conheci, comecei a acompanhar nas redes sociais e vi o tanto que ela fala de direito penal, de direito digital e qual é a competência dela. A doutora Cristiane, ela é advogada e professora em Direito do Processo Penal, mestre, doutoranda e autora de várias obras de Direito Digital. Tem pós-graduação e extensão pela Pontífice, na pós-graduação e extensão na Pontífice Universidade Católica de Campinas, doutorando no programa de pós-graduação da PUC de Campinas também, na linha de pesquisa de políticas públicas em educação. É membro do grupo de pesquisa de política e fundamentos da educação e atua principalmente nos seguintes temas: direito penal, direito processual penal, direito digital, crimes ambientais, políticas públicas em educação e filosofia da educação. É um belo de um currículo. E na sequência, a doutora Eunice Schleck. Ixi, eu vou ficar devendo, doutora. A pronúncia não vai estar boa hoje. Mas a doutora Eunice, ela é advogada, palestrante, escritora e professora, coordenadora nacional para a temática de direito sistêmico na ESA Nacional, nosso Conselho Federal, participou da primeira turma de pós-graduação de direito sistêmico do mundo, pela Hellinger School, em parceria com a Faculdade Inovare, em São Paulo. Protagonizou a criação da primeira comissão de direito sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santa Catarina, da qual, inclusive, é a presidente. Assim como criou também o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, na qual também é presidente. Doutora Cristiane, doutora Eunice, muito obrigado em nome da diretoria da OAB Bauru. Espero que possamos repetir esse encontro presencialmente no futuro. E já vou passar a palavra para a doutora Cristiane, para começar a explanação. Depois eu passo para a doutora Eunice. Muito obrigado e fiquem à vontade. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Bruno, né, para estar aqui hoje nesse congresso. É uma grande satisfação estar aqui, né? É sempre uma ótima oportunidade de visitar outras seccionais, né? Uma oportunidade de estabelecer novos contatos, novos vínculos. Isso é muito importante. Na pessoa do Bruno, eu também cumprimento os demais colegas que compõem essa mesa virtual. E eu vou compartilhar os meus slides. Por favor, não se assustem, porque eu sempre me empolgo. Eu preparei 250 slides, praticamente. Não, brincadeira. Mas uns 50 slides eu preparei. Evidentemente, não vou conseguir falar tudo isso, mas eu quis ali trazer um panorama para justificar um pouco qual foi a necessidade de se criar ou não, né, um novo tipo penal sobre perseguição, e também traçar um comparativo com novas modificações legislativas que vieram logo na sequência, né? Também tratando de violência psicológica. Então, eu achei interessante montar esse material. Se depois alguém também tiver interesse nesses slides, eu posso compartilhar, fica à disposição. Também, desde logo, disponibilizo o meu e-mail, né, caso alguém tenha alguma dúvida ou queira algum material complementar. Bom, deixa eu colocar no formato de apresentação, e aí ele fica mais, né, fica maior. Muito bem, eu começo explicando, na realidade, uma classificação que eu acho que é uma classificação importante para nós pensarmos a necessidade ou não de se criar novos tipos penais, né? Nós estamos aí numa fase de grande produção legislativa, sobretudo na área criminal, né? Muitos tipos penais tocando nessa temática de direito penal informático, enfim, né? Tentando disciplinar alguns comportamentos que acontecem no meio ambiente virtual. Então, eu sempre parto dessa classificação. Nós temos várias classificações sobre os crimes informáticos. Eu utilizo essa, que é uma classificação simples, que diz que nós podemos, portanto, dividi-los em crimes puros ou próprios, que são aqueles que atentam contra a segurança da informação ou bem informático. Geralmente, nessas situações, a gente tem produção legislativa nova, como aconteceu com a Lei Carolina Dickmann, que inseriu o crime de invasão de dispositivo informático, artigo 154A do Código Penal, que inclusive foi modificado recentemente também, né, agora em 2021. E nós temos os crimes impróprios ou impuros, que são aqueles já previstos na nossa legislação,
mas que com as tecnologias ganharam novas formas de execução. E aí o exemplo clássico, dentre outros, né, são os crimes contra a honra, né? São crimes que existem no Código Penal desde a década de 40, quando o Código surgiu, e que ganharam ali, na verdade, se intensificaram consideravelmente com a utilização da internet, as redes sociais, etc. Tanto na primeira situação, quando nós temos crimes que eventualmente precisam ser criados em virtude de novos bens jurídicos a serem protegidos, quanto na segunda situação, em que eu já tenho tipos penais, mas que eles ganham novos meios de execução, como nos crimes contra a honra, mesmo nessa segunda hipótese, nós estamos verificando que o legislador vem se preocupando em modificar esses tipos penais para atualizá-los, criando majorantes em virtude das consequências que esses novos meios de execução acabam trazendo para a vítima. Por exemplo, é claro que um crime contra a honra ele pode acontecer de diversos modos, né? Por escrito, verbalmente, mas quando ele acontece por meio digital, a replicabilidade dessa informação, o alcance dessa informação, a permanência dessa informação na rede, são características aqui desse novo meio de execução que nos fazem refletir sobre a necessidade, então, de criar situações, né, aumentos de pena majorantes para esses tipos penais já existentes. Então, acho que o primeiro ponto a ser objeto de reflexão aqui é exatamente essa questão da necessidade ou não de se criar novos tipos penais, né? E aí a gente vai pensar sobre essas duas perspectivas. Eu preciso porque surgem novos bens a serem protegidos, ou eu preciso, ao menos, modificar a legislação para torná-la, né, para adaptá-la, torná-la proporcional às situações e às consequências que esse meio digital acaba trazendo para esses comportamentos. Uma segunda premissa que eu acho importante nós pensarmos aqui diz respeito à violência de gênero, né? Uma vez que o crime de stalking ele acabou sendo criado muito estimulado pela questão da discussão da violência de gênero, né? O que mais estimulou a criação do projeto de lei, como nós vamos verificar aqui, foi exatamente a questão da violência de gênero. E a premissa que eu coloco aqui é que a violência de gênero que ocorre fora do ambiente digital também acontece nesse ambiente. Então, as violências elas não são desvinculadas, né? Aquilo que acontece fora do ambiente digital também acontece dentro desse ambiente. Então, muitas vezes a gente tem um reforço da violência de gênero também no ambiente digital. E é por isso que muitas vezes as mulheres acabam sendo as maiores vítimas dos crimes digitais, ou pelo menos de algumas categorias desses crimes, como compartilhamento não consentido de nudes, a pornografia de vingança, a sextorção, a própria perseguição, que agora foi transformada em crime, mas que antes era uma contravenção penal, né, da perturbação da tranquilidade, era encaixada nessa contravenção, dentre outras situações. Então, ao observar ali a prática desses delitos, a gente verifica que a maior parte deles acaba atingindo uma categoria específica de vítimas, que é as mulheres. Bom, aqui são dados de violência de gênero da Associação dos Magistrados Brasileiros. Esse é um pacote de enfrentamento à violência contra a mulher. Esse pacote ele já sugeria a criação de um crime de perseguição, assim como é o mesmo pacote, né, o pacote de enfrentamento à violência contra a mulher, que também apresentou uma outra proposta legislativa que recentemente se transformou também em crime, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, né? A Associação dos Magistrados Brasileiros, nesse documento, apresenta, dentre outras pesquisas, uma pesquisa da Data Senado de 2019, indicando um aumento da violência psicológica. Então, entre 2009 e 2019, nós tivemos aí uma maior intensificação da violência psicológica, o que fez com que o legislador se preocupasse um pouco mais com essa vertente de violência, né, essa possibilidade de violência em relação à mulher, né?
A gente sempre teve, na verdade, o direito penal, no geral, sempre se preocupou muito com a violência física, que é aquela que a gente vê, né? A pessoa vai à delegacia e aí você facilmente verifica os reflexos daquela violência. Quando a gente pensa na violência psicológica, esse é um ponto também que a gente pode refletir aqui, a gente tem a preocupação em relação à prova dessa violência psicológica, né? Ela pode ser tão ou mais grave que a violência física, mas a forma como a gente comprova essa violência psicológica pode ser mais complexa, né? E nunca houve tanta preocupação assim em criar tipos penais, ao menos de forma tão específica, voltados para a violência psicológica. Essa preocupação, nós vamos ver na sequência, surge sobretudo com uma modificação legislativa em 2018 no Código Penal e também na Lei Maria da Penha. Essa modificação na Lei Maria da Penha ampliou o conceito de violência psicológica, inclusive para agregar situações que hoje são tipos penais também dentro do nosso Código, né? Então, aqui é só para demonstrar essa questão do aumento da preocupação com a violência psicológica, que também tem um impacto na produção legislativa. Aqui existem algumas pesquisas sobre a conduta de perseguição, né, de alguns países que já vinham ali discutindo essa temática. Em Portugal, por exemplo, se verifica que o autor, geralmente, né, o autor da perseguição, geralmente é conhecido pela vítima, né, tem ali alguma relação anterior com a vítima, parceiro, ex-parceiro, colega de trabalho e assim por diante. O estudo de Londres também indica que, geralmente, né, mais uma vez, as mulheres são ali objeto de 90% dos incidentes relacionados à perseguição, né? Um outro estudo na Alemanha também demonstra, né, que na grande maioria das vezes são os homens quem praticam a perseguição, enquanto as mulheres acabam ali sendo vítimas. Na Itália, também, uma outra pesquisa demonstra que as mulheres que estavam ali em situações relacionadas à separação e divórcio eram algumas das principais vítimas de perseguição, né? E mesmo nos Estados Unidos, um dos primeiros países a disciplinar a questão da perseguição como crime, também indica o quanto a perseguição aparece em relação à prática de outras espécies de violência, né? Então, ele faz aqui uma pesquisa indicando que muitas das mulheres que foram vítimas de feminicídio haviam comunicado anteriormente uma situação de perseguição, de violência psicológica, né? Então, as outras espécies de violência, principalmente a violência moral e a violência psicológica, acabam sendo um caminho, né, anterior a um grau de violência ainda maior, que é a violência física. Daí a preocupação em se estabelecer tipos penais relacionados a essa temática. Como eu disse, a questão da perseguição não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico, né? Além da contravenção penal, que eventualmente era enquadrada essa situação, em 2018, a Lei 13.772 ampliou o rol de violência psicológica para estabelecer, dentre outras situações, a vigilância constante, a perseguição contumaz, a violação da intimidade, como situações passíveis ali, né, de tutela, de proteção da Lei Maria da Penha. O que significa dizer que desde 2018 já era possível pleitear medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha em situações de violência psicológica, né? Um exemplo de medida protetiva aqui que poderia ser utilizada desde 2018 é a proibição de contato entre o agressor e a vítima, os familiares dela e assim por diante. Também não é incomum suscitar a possibilidade de afastamento virtual e assim por diante. Bom, o que significa perseguir, né? E aí, o tipo penal, o tema da nossa palestra é stalking e cyberstalking, né? Então, essa perseguição pode ser presencial, como pode ocorrer com a utilização das tecnologias. Tem várias situações que podem ser inseridas nesse contexto de perseguição. Nós vamos ver o tipo penal na sequência, mas uma série de situações, é um tipo penal bastante abrangente, e uma série de situações podem ser inseridas aí nesse contexto de perseguição, né? Geralmente, na perseguição física, nós temos aquele indivíduo que fica ali
na porta do trabalho da vítima, na porta da casa da vítima, que segue a vítima aos lugares em que ela vai, né? Que manda ali presentes de forma constante, incessantemente, né? Que liga de forma insistente. E na perseguição virtual, nós temos também diversas possibilidades de configuração, né? Desde criar perfis falsos para entrar em contato com a vítima, com seus familiares, curtir incessantemente, mandar mensagens por WhatsApp, enfim, pelas redes sociais de maneira geral, são alguns exemplos de situações que podem configurar perseguição. E a perseguição não incomum, né, não é incomum que ela também esteja relacionada a outras condutas, como invasão de dispositivo informático, instalar aplicativos de controle e assim por diante, né? Então, a gente tem várias possibilidades aí dentro dessa configuração. Nesse sentido, até para inserir também um pouco no contexto da pandemia, a Avast, que é uma empresa de cibersegurança, mencionou que nesse período da pandemia houve um aumento de mais de 50% do uso de aplicativos de espionagem e perseguição online. Aí alguém pode dizer, mas isso para identificar a localização da pessoa com a questão, né, de estar em casa e tal. Mas esses aplicativos, eles também têm acesso a fotos, vídeos, interceptam e-mails, comunicações do WhatsApp, Facebook. Isso dificulta para a vítima de violência, né, doméstica e familiar comunicar essa situação de violência, né, e até, enfim, se desvencilhar ali daquela pessoa, mesmo a pessoa não mesmo esse agressor não estando com ela dentro de casa, né? Então, é só para mostrar que existe aí uma grande possibilidade, né, um número de possibilidades bastante razoável para a configuração da perseguição. Também é importante mencionar que nós temos situações relacionadas ao doxing, né? O doxing é a pesquisa e obtenção de dados, né, das pessoas de maneira geral ou de empresas. O doxing em si não é uma prática ilícita. Eu posso utilizar dados que as pessoas disponibilizam nas redes sociais, isso é um ponto para a gente considerar, né? O quanto, muitas vezes, nós informamos mais do que deveríamos nas redes sociais e o quanto isso pode ser utilizado contra nós, né? Enfim, para situações criminosas de maneira geral, incluindo a perseguição. Então, a obtenção desses dados na rede social, o conjunto desses dados pode ser utilizado pelo agente criminoso para perseguir a vítima. Então, ele consegue traçar um perfil da vítima dele, saber o que a vítima faz ou deixa de fazer dentro e fora do ambiente virtual, e isso pode contribuir com as situações de perseguição. Bom, o stalking ele foi pela primeira vez tipificado, né, nos Estados Unidos. A primeira tipificação que foi feita lá foi no Código da Califórnia, em 1990. A partir dali, isso gerou discussões também em outros países, legislações de outros estados americanos e também na Europa. Os Estados Unidos, o primeiro caso de maior repercussão em relação à perseguição foi o caso de uma atriz, a Rebecca Schaeffer. Ela foi perseguida e também, né, um suposto ali admirador também desferiu ali diversos tiros contra ela e ela acabou morrendo em virtude dessa situação. Então, foi a primeira situação de maior repercussão que gerou ali uma preocupação em se legislar a respeito desse comportamento. E no Brasil, né? No Brasil nós tivemos o caso da Ana Hickman, não sei se vocês se lembram, em 2016, ela também foi perseguida por um suposto ali, né, seguidor, que acabou invadindo ali o hotel em que ela estava hospedada, ameaçou, enfim. E aí nós tivemos até um fim trágico ali relacionado a essa situação. Em março de 2020, nós tivemos a Justiça Paulista também conhecendo ali uma possibilidade, reconhecendo a possibilidade de perseguição contumaz, como algo passível de análise no âmbito da violência doméstica e familiar. Mas essa decisão é uma decisão interessante porque considerou possível a aplicação das medidas protetivas, como o afastamento virtual,
ou proibição de contato, né? Mesmo quando a vítima não tinha um vínculo anterior com esse agente, né? A gente sabe que para aplicar a Lei Maria da Penha, nós precisamos preencher 3 requisitos. A vítima ser mulher, isso está no artigo 1º da Lei Maria da Penha, que seja ali uma das formas de violência do artigo 7º, né? Física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e tal. E que também haja ali uma relação de violência doméstica e familiar nos termos definidos no artigo 5º. Essa é uma situação bem parecida com uma situação que já apareceu para mim também, de uma moça que acabou, né, ela adicionou uma pessoa que ela não conhecia nas redes sociais, e para a gente não é incomum fazer isso também, né? Muitos de nós acabamos por adicionar pessoas sem conhecê-las muito bem, ou pessoas que são contatos de outras pessoas e assim por diante, por conta até das atividades profissionais. Esse indivíduo passou a segui-la nas redes sociais, curtia tudo que ela postava, até aí, enfim, nada de excepcional. Mas aí, em um determinado momento, ele começou a mandar mensagens de forma insistente, né? E aí ele descobriu os contatos profissionais, enfim, site, e-mail do trabalho, e também mandava mensagens por esses contatos. Chegou um dado momento que ele passou a ameaçá-la, ia dizer que ele estava apaixonado por ela e que se ela não desse atenção, ele ia praticar suicídio e assim por diante. Então, vejam, não é incomum que na cabeça do indivíduo exista ali, né, para ele existia uma relação anterior, né? Existia uma relação de afeto, uma relação íntima entre eles. Claro que isso só existia na cabeça desse indivíduo, né? E essa situação reconhecida em março de 2020 é uma situação interessante porque o juiz entendeu exatamente isso, né? Que poderia ser aplicada uma medida protetiva, porque embora eles não tivessem uma relação, havia ali na cabeça dele, né, um vínculo entre ele e a vítima. Então, foi ali uma situação interessante. Nós não tínhamos ainda o crime de perseguição, foi pautado na contravenção de perturbação da tranquilidade. Bom, falando um pouquinho sobre o projeto de lei, né? O projeto de lei foi o projeto 1369 de 2019. Ele passou pelas casas legislativas não de forma ilesa, né? Ele foi objeto de várias discussões e modificações, tanto no Senado quanto na Câmara, né? A versão inicial foi apresentada, né? O projeto de lei é do Senado, ele previa uma pena de 6 meses a 2 anos e uma pena privativa de liberdade e detenção, né? Quando o projeto avançou para a Câmara dos Deputados, houve uma tentativa de ampliar essa pena, se inseriu a pena de multa, transformou a modalidade de pena privativa de liberdade para reclusão, e também se previu uma pena máxima de 4 anos. Quando voltou, o projeto de lei, eles estabeleceram que manteriam a pena de multa, manteriam a pena de reclusão, porque a maior preocupação era de que o regime de cumprimento de pena, em virtude da espécie de pena privativa de liberdade, não fosse brando. E quando a gente coloca a pena de reclusão, a reclusão permite o cumprimento em regime inicial fechado. Então, essa foi a preocupação, e é por isso que o texto final acabou com uma pena não tão elevada, porque se considerou que isso afetaria o princípio da proporcionalidade em relação ao comportamento praticado, mas que era necessário manter a pena de reclusão para, eventualmente, garantir que, em determinadas situações que fossem mais graves, fosse possível aplicar o regime inicial fechado. Também, nessa passagem de uma casa legislativa para outra, se discutiu as situações de agravamento da pena, na verdade, as majorantes, né? Havia apenas uma majorante, e aí depois se ampliou ali as possibilidades de causas de aumento de pena, como nós veremos. No final das contas, nós ficamos com algumas causas de aumento a mais no projeto final. E o terceiro ponto de maior discussão foi a denominação, né, o nome in iuris do tipo penal, se seria simplesmente perseguição ou se seria perseguição obsessiva. No projeto original se previa a questão da perseguição obsessiva, mas a Associação dos Magistrados Brasileiros se manifestou a respeito, dizendo que esse era um termo próprio da psicologia
e que essa imprecisão terminológica, né, que esse termo poderia trazer uma imprecisão terminológica e que poderia esvaziar ali a proteção jurídica, porque eu só conseguiria punir as pessoas que, de fato, fossem portadoras de um transtorno psicológico, né, fossem portadoras de uma neurose, por exemplo, né? Então, no final das contas, essa indicação da Associação dos Magistrados Brasileiros foi considerada e o tipo penal ficou apenas com o nome de perseguição mesmo. Porém, né, como vocês verão a redação do dispositivo, ele é um dispositivo bastante abrangente, né? Ele traz ali expressões que comportam diversas interpretações, né, que dão margem à interpretação para o magistrado. O que geralmente ocasiona uma discussão no direito penal, né? Quando o tipo penal é muito abrangente, muito aberto, isso gera uma discussão sobre a violação do princípio da legalidade. Então, ele não é tão objetivo, de tão fácil compreensão, de alcance específico e etc., né? E isso gera ali, já está gerando, né? Já gerou discussão sobre o tipo penal. Por exemplo, o tipo penal menciona as expressões liberdade e privacidade, né? Bom, o que significa liberdade e privacidade? A gente tem diversas definições, discussões jurídicas, enfim, a respeito desses termos, e nem sempre é tão fácil estabelecer o alcance e o limite dessas expressões. Isso fica, portanto, à margem da interpretação do magistrado. No final das contas, a definição de liberdade e privacidade acaba sendo ali resolvida pela interpretação jurisprudencial. Isso é um ponto de discussão sobre a redação desse tipo penal. O quanto ele é abrangente, né? Então, logo que ele surgiu, as pessoas começaram a discutir. Bom, ele se aplica àquela questão das ligações reiteradas de empresa ou às situações de envio de spam e o paparazzi, como é que fica, né? Essa questão. Todas essas discussões surgem exatamente porque esses limites e o alcance de determinadas expressões que integram a descrição típica advirão de uma interpretação jurisprudencial. Então, é o sistema de justiça que vai acabar ponderando e indicando o que é ou não passível de enquadramento típico. Essa é a Lei 14.132, de 31 de março de 2021. Ela acrescenta um crime ao Código Penal, que é o artigo 147-A, o crime de perseguição, e ela revoga a contravenção penal que existia, né, o artigo 65, que é a perturbação da tranquilidade, onde geralmente era feito o enquadramento típico anteriormente, né? Isso também foi um objeto de crítica, porque, como vocês verão, o 147-A, que é o crime de perseguição criado por essa lei, ele é um crime habitual. Como tal, se eu praticar um único ato que incomode a vítima, eu não tenho como enquadrar no 147-A, porque ele exige a reiteração de atos. Ele exige um número, né, enfim, mais de um ato, que mais de um ato seja praticado. Quantos atos não sabemos ainda o que a jurisprudência vai considerar, mas eu preciso de uma reiteração de atos para a configuração do 147-A. A revogação do 65 traz outras discussões também, que eu não vou aprofundar aqui, mas que vou mencionar, como a questão da continuidade típico-normativa, né? Então, como é que fica as situações, enfim, né, que iniciaram antes da modificação legislativa e assim por diante. Essa é a redação do dispositivo, né? Perseguir alguém reiteradamente, portanto, um crime habitual, por qualquer meio, por isso a possibilidade de inserir tanto no meio ambiente digital, né, de ser utilizado ali os meios tecnológicos para a prática desse delito. Então, é um crime de forma livre, pode ser praticado por diversos meios. E aí tem três situações: ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, as expressões abertas que eu mencionei anteriormente. Qual foi a pena final? Reclusão. Portanto, se estabeleceu ali uma pena privativa de liberdade mais grave, né? A mais grave do sistema.
portanto, desafiando ali regime inicial de cumprimento fechado, eventualmente, em algumas situações. Porém, a pena privativa de liberdade, a quantidade de pena é baixa. No tipo penal fundamental, nós temos uma pena mínima de 6 meses e uma pena máxima de 2 anos. Então, embora transformado em crime, o tipo penal fundamental, sem as causas de aumento, continua sendo uma infração de menor potencial ofensivo, como era a contravenção penal. Portanto, cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é inferior a 1 ano, cabe transação penal e assim por diante. O parágrafo 1º estabeleceu os aumentos de pena. Aí sim, o aumento de pena pode ser de metade, né, de 2 anos, portanto, elevaríamos a pena ali a pelo menos 3 anos, né? E aí isso mudaria a competência, sairia do âmbito do GCRIM, nós teríamos a competência do juízo comum, aí não caberia mais composição civil dos danos, transação penal e assim por diante. Como é na terceira fase da dosimetria que eu analiso causa de aumento, então é possível ficar acima do máximo legal, portanto, superando os 2 anos do tipo fundamental. E aí surgem as discussões. Bom, cabe algum benefício? Cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Isso pensando no tipo penal fundamental, sem pensar na causa de aumento que envolva a mulher como vítima. Porque há situações que envolvam mulher como vítima, se inseridas no contexto da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha afasta GCRIM, suspensão condicional do processo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e assim por diante. Então, é uma outra análise. Aqui a gente está verificando esses institutos pensando no tipo penal fundamental, aqui o 147A, ou situações que não envolvam a mulher como vítima, né? Então, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva. Se a gente olhar o 44 vai impedir essa substituição se houver emprego de violência ou grave ameaça em relação à vítima. Agora, isso se aplica a todas as situações do 147A ou só a essa primeira, que fala de ameaça efetivamente? Né? O acordo de não persecução penal, enfim, o acordo de não persecução penal do artigo 28A do CPP, ele também veda a sua aplicação aos crimes que haja violência ou grave ameaça, enfim, e violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, em tese, também não caberia, né? E o regime inicial fechado? De fato, nós teríamos ali a possibilidade de um regime inicial fechado? Difícil, né? Não é impossível, evidentemente, porque o tipo penal permite o cúmulo material, não é um crime subsidiário, apesar da pena baixa. Ele permite o concurso com outros crimes, como lesões, invasão de dispositivo informático, assim por diante. Então, no concurso seria possível, se o indivíduo é reincidente e tal, mas, no geral, se a gente olhar o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, que é o artigo que fala sobre a quantidade de pena e eventual regime inicial de cumprimento, nós vamos verificar que quase sempre o indivíduo poderia ser enquadrado ou no regime aberto ou no regime semiaberto. Essas são as causas de aumento previstas no tipo penal, quando o crime é praticado contra criança, adolescente ou idoso, em virtude da maior vulnerabilidade dessas vítimas, contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Então, o legislador repetiu aqui as mesmas situações do feminicídio e ele vem reiterando isso em outros tipos penais, como nós veremos. Também é causa de aumento quando o crime é praticado mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, né? Evidentemente, porque isso diminui a possibilidade de defesa da vítima, coloca a vítima numa situação de maior vulnerabilidade também. O parágrafo 2º diz que é possível aplicar as penas da perseguição sem prejuízo das penas aplicáveis a outras situações. Então, ele indica que não é um crime subsidiário, permite, portanto, o cúmulo, né, das penas e não a absorção, como eu mencionei. A ação penal é uma ação penal pública condicionada à representação, tal como o crime de ameaça, que é o crime anterior ao 147A. Né? Na verdade, o 147A é uma ameaça mais específica, vamos dizer assim. Então, dentro do Código Penal, nós temos esse crime inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade individual,
na seção dos crimes contra a liberdade pessoal, porque a gente está tratando da questão da violência psicológica. Na sequência do crime de ameaça, é uma espécie de ameaça, mas mais grave por conta da reiteração. É um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. A depender de quem seja a vítima, aí nós temos vítimas específicas estabelecidas como causas de aumento, né? Já está vigente desde a data da publicação e é um crime doloso, não há possibilidade de configuração a título culposo. Bom, analisando alguns aspectos rapidamente do tipo penal ainda. O núcleo do tipo é perseguir, o que significa que há ali uma repetição incessante da mesma ação ou de diversas ações, né? Reiteradamente, o que, portanto, nós já mencionamos aqui, torna o tipo penal um crime habitual. E isso é um pouco complicado também, porque quando o crime é classificado em crime habitual, ou seja, um único ato não configura, eu preciso da reiteração de atos. Se eu pratico um único ato, o fato é atípico. Se eu pratico a reiteração, aí eu tenho a possibilidade do crime consumado. Então, não cabe tentativa para crime habitual. A questão da prisão em flagrante também, no geral, né, a maior parte da doutrina considera também não ser possível prisão em flagrante de crime habitual. Então, tem esses dois aspectos. Bom, quantos atos são necessários para configurar a reiteração? Não sei, vai depender da jurisprudência. Mais de um, com certeza. Agora, 2, 3, 4, 5... Esses atos têm que ser praticados em dias, meses, a se arrastar um tempo, ou podem ser praticados todos no mesmo dia, enfim. Isso vai depender da análise jurisprudencial, certamente. Crime praticado por qualquer meio, como eu disse, é um crime de forma livre, inclusive pela internet, telefonemas reiterados e assim por diante. Né? E essa questão de atingir tanto a capacidade física ou psicológica, né? O que eu sempre digo, quando a gente fala de crime de perseguição, isso está relacionado, né? Tem uma frase de uma música, né? A gente não sabe de onde vem o tiro, né? E a vítima se coloca muito nessa situação, ela não sabe de onde virá, em que momento acontecerá alguma coisa, então ela se sente bastante constrangida ali em relação à sua capacidade física e psicológica. Rapidamente falando das causas de aumento, nós temos, quando o crime é praticado contra criança e adolescente, definição do ECA, né? O ECA, no artigo 2º, vai definir quem é criança e adolescente. Quando o crime é praticado contra idoso, definição também do Estatuto do Idoso, está lá, na idade igual ou superior a 60 anos. Por que criança, adolescente e idoso? As crianças e adolescentes, porque são pessoas em desenvolvimento e que não conseguem verificar adequadamente os riscos de determinados comportamentos, sobretudo se a gente pensar na internet, né? Não é à toa que elas também são vítimas de diversas situações na rede, como induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, à automutilação, como situações de pornografia infanto-juvenil, dentre outras situações, né? E os idosos? Porque eles têm mais dificuldades, no geral, pelo menos, com o uso das tecnologias, têm menor possibilidade de defesa, muitas vezes têm menos conhecimento sobre meios de proteção, as ferramentas digitais de privacidade e assim por diante. Então, eles acabam também se tornando vítimas mais vulneráveis. Bom, a gente está falando de uma conduta que não deixa de ser uma intimidação sistemática. Então, olhando por essa perspectiva, o stalking e o cyberstalking é uma modalidade de bullying ou de cyberbullying, né? E é por isso que eu menciono a Lei 13.185 de 2015, que não é uma lei criminal, mas que define o que é bullying e o que é cyberbullying, né? É uma lei que institui o programa de combate à intimidação sistemática, portanto, o stalking é uma espécie, né? O cyberstalking e o stalking são espécies ali de bullying ou de cyberbullying. Até porque essas expressões, bullying, cyberbullying, elas não têm uma definição, uma tradução para o português. E no português elas acabaram ali abrangendo diversas situações de violência física ou psicológica. Por isso que o stalking acaba sendo uma espécie de violência de bullying ou de cyberbullying, né?
O artigo 2º dessa lei vai colocar algumas situações que configuram violência física ou psicológica, dentre as quais comentários sistemáticos, ameaça por quaisquer meios e assim por diante. Então, é uma legislação interessante para a gente entender um pouco esses conceitos. O parágrafo único desse mesmo dispositivo vai dizer o que é intimidação sistemática pela rede mundial de computadores, que é o cyberbullying. E o artigo 3º dessa mesma lei diz que perseguir, enviar mensagens incessantes, violar a intimidade, são situações que configuram bullying psicológico e virtual. E são algumas situações que se enquadram também na questão de perseguição. Bom, talvez o ponto mais importante aqui da lei, a gente já está se encaminhando aí para o fim, a violência contra a mulher, né? Como eu disse, quando a vítima é mulher, é uma situação de aumento de pena da perseguição. O legislador optou por, mais uma vez, utilizar a expressão condição de sexo feminino, que foi a expressão utilizada para o feminicídio, é uma qualificadora do feminicídio. Então, dentro de condição de sexo feminino, o próprio Código Penal define que são as situações de violência doméstica e familiar, e as situações que geram que o crime acontece, né, motivado pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, eu pratico aquele crime contra a mulher porque eu acho que a mulher é mesmo objeto do homem, as relações de poder são diferentes e, enfim, da questão do machismo estrutural e assim por diante. Qual é o problema de se utilizar essa expressão, condição de mulher? É que, mais uma vez aqui, tal como se discute no feminicídio, nós vamos certamente ter discussões sobre a perseguição em relação a transexuais ou transgêneros. Né? Porque eu utilizo mulher no sentido biológico ou eu consigo ampliar para a identidade de gênero? É tipo penal, né? A interpretação tem que ser sempre restritiva. E mesmo no que tange a Lei Maria da Penha, né, no dia 20 de maio de 2021, o TJ São Paulo afastou a possibilidade de aplicação de medida protetiva da Lei Maria da Penha a uma transexual, dizendo que a interpretação deveria ser restrita no que tange ao significado da expressão mulher. Vejam, para a aplicação da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha não é uma legislação que tipifica condutas, é uma legislação protetiva. Né? O único crime que vocês vão encontrar na Lei Maria da Penha é descumprimento de medida protetiva, só. Então, a interpretação sobre a Lei Maria da Penha deveria ser a mais ampla possível em relação à identidade de gênero. E mesmo assim, para a aplicação de medida protetiva da Lei Maria da Penha, o TJ barrou. Imaginem para enquadramento típico. Bom, mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, é a outra causa de aumento, né? Como eu disse, é uma situação que gera maior intimidação da vítima, menor chance de defesa. Aqui o legislador não especificou como faz em outros delitos, ele diz que pode ser utilizado qualquer arma, inclusive branca, né? Enfim, então arma própria, que foi aquela criada para ataque e defesa, ou imprópria, que é aquela que foi criada para outras coisas, mas que também pode ser utilizada para ataque e defesa como uma faca. Bom, e a ação penal eu já comentei. Claro, para quem é advogado, isso vai aparecer bastante agora, né? Então, a gente vai trabalhar com diversas ações possíveis, e não apenas no âmbito criminal, né? Se o indivíduo que pratica perseguição se utiliza de anonimato, certamente a gente vai usar o Marco Civil para a questão de ação de identificação do usuário, enfim, pedindo ao provedor ali que forneça informações sobre o usuário. Eventualmente, a depender do conteúdo, né, se for postado algum conteúdo indevido, pedido de remoção de conteúdo, bloqueio, suspensão de contas. No âmbito civil, a possibilidade de danos morais. Né? No âmbito criminal, como eu disse, se for o tipo penal fundamental, ali o caput, termo circunstanciado, atuação no GCRIM, as medidas despenalizadoras do GCRIM, é um crime que desafia a ação penal pública condicionada à representação, então orientar a vítima em relação à representação do ofendido, pedir as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, então tudo isso a gente tem que lidar aí quando diante de uma vítima de perseguição. Aqui são as delegacias especializadas em crimes digitais, a gente não tem muitas no Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo a gente tem 4 subdivisões,
né, dentro do DEIC, né, a DC Cyber é uma subordinação do DEIC, né, mas também que não abrange qualquer tipo de crime informático. Então, depois tem as informações aí para verificação. Bom, competência para processo e julgamento do crime de perseguição, como regra da justiça estadual, mas a gente pode discutir isso, né? Primeiro porque pode ser que essa perseguição extrapole os limites territoriais brasileiros. Então, se o indivíduo, por exemplo, está em outro país e realizando a perseguição por uma vítima brasileira, né? Isso transforma o crime num crime transnacional, e aí isso seria possível, né, pelo 109 da Constituição, puxar essa competência para a Justiça Comum Federal. E ainda, o Brasil está em vias de se tornar signatário da Convenção sobre Cybercrime, né? Isso também certamente trará um impacto sobre produção de provas e também sobre competência. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar Violência contra a Mulher, que é a Convenção do Belém do Pará. Também, enfim, dentro do artigo 109 é possível interpretar a aplicação da Justiça Comum Federal. Enfim, há possibilidade de discussão. A princípio, justiça estadual, mas é possível discutir. Como eu disse, nós estamos, depois de 20 anos aí, em trâmite para fazer parte da Convenção de Budapeste, que é a Convenção do Cybercrime de 2001. Foi o primeiro documento internacional a tratar especificamente desse tema, né? Então, isso certamente trará impacto. Internalizando esse documento internacional, nós vamos ter ali alguns reforços em relação à competência da Justiça Federal para crimes dessa natureza, e também algumas diretrizes sobre prova, e isso facilita também a cooperação jurídica internacional com os países que fazem parte dessa convenção. E aí não poderia deixar de falar, né? Eu falei, vou inserir isso porque tem relação, né? Nós tivemos agora, dia 28 de julho de 2021, a Lei 14.188. Ai, gente, tem um cachorro, tenho 4. E aí elas acabam participando, elas são participativas, gente. Né? Batem aqui, aí não tem jeito, me desculpem. Né? Mas já está acabando, está acabando. Nós tivemos a Lei 14.188. Essa lei, ela trouxe várias coisas. Uma delas foi transformar aquele programa do sinal vermelho, um programa do CNJ, né? Transformar no Programa Nacional de Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher. Mas também essa lei, ela traz 2 modificações ao Código Penal. Ela traz o parágrafo 13 para o 129, que é uma lesão corporal qualificada, mais uma vez em razão da condição de sexo feminino. Mesma discussão do feminicídio, mesma discussão que certamente teremos sobre a perseguição e agora também na lesão corporal. Mas, principalmente, ela traz um novo tipo penal na sequência da perseguição, também tratando de violência psicológica, que é o artigo 147b. E, curiosamente, né, o legislador, mais uma vez, teve ali, criou um tipo penal extremamente abrangente, mas ele também não estabeleceu uma conduta, ele, na verdade, tipificou consequências, né? Causar dano emocional, que prejudique, perturbe o plano de desenvolvimento, né? Que vise degradar ou controlar suas ações. Então, ele não define um comportamento, ele pune as consequências de qualquer comportamento que gere uma violência psicológica contra a mulher. É um tipo penal com redação abrangente, mas ele é um tipo penal subsidiário, se a conduta não constitui crime mais grave, diz na pena, com reclusão de 6 meses a 2 anos, mais uma vez, uma pena parecidíssima, né, ali com a perseguição. Como eu disse, a questão da prova do dano psicológico ela é mais complexa. Há uma dúvida, certamente esse tipo penal vai gerar dúvida quanto à aplicabilidade, porque ele é próximo de outros tipos penais, né? Ameaça, constrangimento ilegal, a própria perseguição e assim por diante. E apesar de serem tipos penais diferentes, tem penas ali muito parecidas, né? Muito próximos.
o problema de se estabelecer um tipo penal com uma redação ruim? O problema de se ter um tipo penal com uma redação ruim é que ele tem o efeito reverso do que se pretende, né? Quando eu crio um tipo penal adequado, eu aplico aquele tipo penal para situações que sejam adequadas e, portanto, mais graves. Quando eu crio um tipo penal com uma redação muito abrangente, as chances de esvaziamento da proteção são muito maiores. Essa mesma lei altera a Lei Maria da Penha para falar também da possibilidade de afastamento, né, de aplicar a medida protetiva de afastamento quando a vítima, a mulher, estiver em risco em relação à sua integridade física e psicológica. Tá? Então, também faz uma modificação nas medidas protetivas. Para fechar, nessa mesma linha, nós tivemos agora em agosto a Lei 14.192 de 2021, que alterou uma série, né, de legislações eleitorais e também estabeleceu o crime de perseguição como uma espécie de violência política contra a mulher. Né? Lá o artigo 326b do Código Eleitoral, percebam, um dos verbos desse tipo penal também é perseguir candidata ou detentora de mandato eletivo, né, dentre outras situações ali, com reclusão de 1 a 4 anos. Então, ele utiliza mais uma vez a questão da condição de mulher. Então, qual a interpretação? Também se aplica a questão de identidade de gênero? Mais uma vez essa discussão, né? O artigo 7º da Lei Maria da Penha fala de uma série de violências, mas não menciona expressamente violência política, muito embora fale, né, são espécies de violência entre outras. Então, a expressão entre outras poderia ali abarcar também a violência política. Aqui a diferença da perseguição do Código Penal é que aqui a gente tem um dolo específico, que é impedir, dificultar campanha eleitoral, exercício do mandato e assim por diante. Mas também pode ser praticado por qualquer meio, inclusive o virtual, né? Com as eleições cada vez mais virtuais, né, a gente tem aí o uso das redes bastante, né, para essa questão eleitoral. Vídeo também crescimento de fake news, mas esse é um outro assunto para outra palestra, né, porque rende bastante. E um outro ponto que é interessante é que eu já tenho acompanhado bastante os debates, é que muitos estão dizendo que o crime de perseguição do Código Penal teria ficado melhor se ele fosse específico para a perseguição em relação às mulheres, né? Que fosse ali um tipo penal direcionado especificamente para as mulheres, tal como fez o Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral colocou aqui na descrição típica uma conduta específica em relação à vítima mulher. E não como fez o Código Penal, né? O Código Penal utilizou uma técnica diferente. Ele fez um tipo penal geral, que pode se aplicar a qualquer pessoa, evidentemente. Não que os homens também não possam ser vítimas de perseguição. Muitas vezes são também, enfim. Mas como a gente viu aqui, a tendência é que as mulheres sejam mais vítimas, né? E aí o Código Penal utilizou outra técnica, colocou só a questão da vítima mulher como uma causa de aumento. Mas, enfim... esses são os meus contatos para quem, enfim, quiser acompanhar o meu trabalho, ou, como eu disse, quiser ali eventualmente uma complementação ou quiser ter acesso a esse material. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha falado dentro do prazo, não tenha atrapalhado aí muito o andamento da mesa. E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Muito obrigada, gente. Doutora Cristiane, muito obrigado. É um tema muito atual, né? Esse do stalking e cyberstalking, e achei muito legal a interdisciplinariedade que você fez com os outros crimes. Mas eu tenho uma pergunta, só que eu vou deixar mais para o final, vou passar para a doutora Eunice, e aí depois, ao final, a gente, junto com o nosso sorteio, ali ao finalzinho, a gente faz alguns debates. Doutora Eunice, fica à vontade, o tempo agora é todo seu. E depois também nós retornamos para os colegas que estão acompanhando, caso queiram deixar uma pergunta para a doutora Cristiane e doutora Eunice, podem deixar. Se a gente tiver um tempinho ao final, a gente passa para os nossos palestrantes. Fica à vontade, doutora. Bom dia a todos os presentes. E eu estava aqui percebendo, né, a fala da professora Cristiane, doutora Cristiane, e fiquei muito tocada por ela.
Então, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né, nesse lindo movimento da UAB de Bauru. Eu soube que esteve na abertura o doutor Eduardo Melo Souza, que foi uma pessoa que muito me incentivou por ocasião da primeira comissão de direito sistêmico aqui em Santa Catarina. Então, já deixo publicamente o meu agradecimento a ele, que quando, né, eu tive esse impulso de criar a comissão, por ser justamente aluna da pós-graduação em Direito Sistêmico aí em São Paulo, eu conversei com ele e ele me deu orientações de como proceder, então ele teve total influência nesse movimento, né? Tanto que estamos aí hoje no país com 128 comissões, Bauru também, né, na sua sucessão com a querida doutora Ana Carolina. Então, agradeço a ela também a gentileza de me chamar para estar presente nesse momento tão importante, né, em que nós estamos todos, eu não sei como que as pessoas que estão presentes experimentaram ouvir a fala da doutora Cristiane, mas o principal sentimento que me deu foi, nossa, como a gente tem uma liberdade relativa, né, cada vez mais limitada, né, o quanto realmente nós não somos livres, né, muito menos do que nós gostaríamos e imaginaríamos, né? Então, eu considero que o direito sistêmico, né, o tema da minha fala até bem pertinente, né, com esse bloco, inovação em comportamentos e tecnologias. Para quem está pela primeira vez tendo contato com a matéria, eu já vou deixar claro, né, que do lugar de advogada, eu desenvolvo esse movimento já há 5 anos, né? Estou nesse universo para essa compreensão dessa inteligência sistêmica. Porque o que fica muito claro, a partir mesmo, né, da fala da doutora Cristiane, é o quanto nós estamos vulneráveis, né, uma vez que também tem uma questão de quantas vezes nós somos atacados até mesmo de forma anônima, como nós vamos localizar essa pessoa e como essa punibilidade vai se dar, né? O quanto, então, nós somos frágeis diante desse universo cibernético, desse universo virtual, né? O quanto ele denota, ele escancara as nossas próprias vulnerabilidades. Então, o direito sistêmico, eu considero que ele é o estudo da inteligência sistêmica, porque a inteligência artificial, nós já estamos aí top de linha, né? Já estamos no desenvolvimento, nós já temos uma legislação que, pelo próprio relato, né, da doutora Cristiane, causou até mesmo desconforto para os próprios legisladores por conta das questões subjetivas atinentes a isso. Então, o direito sistêmico, ele chega justamente no momento em que a sociedade precisa de novas regras de sociabilidade, porque está escancarando a violência de forma praticamente incontida, né? E não há como a gente considerar num universo amplo como contê-la, né? Essa onda de violência que vem também pelo universo virtual e que, na minha percepção, talvez seja um dos mais difíceis de nós lidarmos com isso, nós operadores, né? Porque nós, no lugar de advogados, como alcançar a pessoa que, de forma anônima, talvez tenha feito isso, ou até mesmo aquele que tenha feito, e possa, e como trouxe a doutora Cristiane, né, tem que ser reiterado. Eu estou aproveitando a fala dela, porque eu acho muito pertinente com a minha fala, né? O que o direito sistêmico nos convida, doutor, é fazer um movimento de olharmos um pouco antes de tudo isso ter se desenvolvido, aliás, bem antes, né? É olharmos para a nossa capacidade tecnológica que temos inerentes à nossa condição de ser humano. E que, mais do que nunca, se nós não olharmos para a nossa condição de ser humano, nós estaremos totalmente imbuídos, ou então, talvez, diante do cenário que se apresenta, né, da própria distinção da condição de ser mulher, que também causa uma exclusão do masculino, né, o quanto nas nossas legislações ainda criadas estimula uma cisão, né, da inteligência sistêmica que nós somos convidados agora a olharmos, a nossa condição humana. Porque se nós não sermos substituídos por um robô, nós precisaremos não agirmos como um robô.
Então, como nesse universo, né, que somos convidados a refletir com essa linda explanação, agradeço muito a doutora Cristiane, porque, inclusive, ela me atualizou, né, de fatos que já me causavam muita angústia no próprio dia a dia profissional, por conta dessa nossa vulnerabilidade, tanto quanto profissional, quanto para trazer um retorno para a sociedade com relação a isso, um retorno efetivo, eficaz e de solução, né? Então, o convite que o direito sistêmico nos propõe, né, numa esfera, num olhar filosófico dele, que é o que eu, do lugar de advogada, desenvolvo, é um movimento que nasceu a partir do judiciário, né? E que nós, a partir do nosso lugar de advogados, que é distinto do judiciário, de um juiz, de um promotor, me convidou a justamente como trabalhar isso no nosso dia a dia. E eu vejo essencial para nós todos, principalmente para nós do lugar de advogados. Por quê? Porque com a compreensão dessa inteligência sistêmica que atua num nível muito profundo em todo ser humano, né? São princípios, são questões que devem ser tratadas na academia, na reflexão da epistemologia jurídica, inclusive, porque nós não sabíamos disso, né? São informações novas e que nos trazem respostas, inclusive existenciais, e nos trazem algumas explicações plausíveis para esses movimentos que acontecem de aumento de violência. Né? As violências estão se expressando de uma forma inimaginável, né? Nas escolas, em todos os campos, se nós formos olhar, inclusive dentro das famílias, quando uma mãe vem e comete um assassinato do próprio filho. Então, a gente está vendo que a sociedade em si está adoecida e ela precisa de novas regras de sociabilidade que a sustentem num novo lugar e que devolvam a liberdade às pessoas de serem simplesmente, porque nem isso elas estão podendo ser. Uma vez que a internet, hoje em dia é um paradoxo, nós necessitamos estar presentes no ambiente virtual para sermos, inclusive, reconhecidos enquanto pessoa, né? Porque já não basta mais você ser uma pessoa, você precisa ser reconhecida. Existe aí um movimento já das questões éticas, né? Implicadas no nosso dia a dia profissional, de como expor, tudo está sendo estudado porque nós já não somos mais dissociados deste ambiente virtual. É como se, pronto, se você não faz parte, gera também uma angústia, porque você precisa produzir conteúdo, fazer para chamar atenção. Então, quanto mais você chama atenção, mais você é passível de crimes, né, virtuais também. Então, vejo quanto há pulsante na nossa sociedade um desejo de que, pronto, o que a gente faz agora? Né? Volta para olhar alguns valores, sim, volta para si. Porque a saída definitivamente é para dentro, gente. Porque se a gente for esperar do ambiente externo, porque as legislações, por melhores que elas sejam, por mais que tragam uma tipificação, né, que descreva a realidade das situações, elas ainda assim vão ficar aquém de uma possibilidade de efetividade. Por quê? Porque se nenhuma medida restritiva, muitas vezes, né, em que um homem não pode chegar próximo da mulher e mesmo assim ele comete o crime, né, de ceifar com a própria vida dela, vocês imaginam como, né, impedir num ambiente virtual em que existem tantos recursos para quem tem esse conhecimento dessa inteligência artificial que já é disseminada aos quatro ventos, né? Então nós vamos agora ser convidados todos a recuar e olharmos para o que é essa inteligência sistêmica, que eu aposto que vocês já estão se questionando, do que se trata a inteligência sistêmica. É o que é o estudo que o direito sistêmico propõe, que é a tecnologia, as tecnologias da nossa alma, como que a nossa alma funciona. Por que estão reiterados? Se nós não retornarmos esse olhar, nós não vamos entender a estrutura do machismo, né, que também já é algo que vem sistematicamente estabelecido na sociedade. Se nós não recuarmos para nos reconhecermos enquanto uma máquina mais potente, mais complexa que existe, nós vamos ficar praticamente prisioneiros desse universo virtual, dessa inteligência artificial. Então, onde que nós podemos encontrar saída para isso, para que nós não sejamos simplesmente alguém que está aqui nesse universo quadrado,
né? Dissociado da realidade, na maior parte das vezes, que a natureza nos convida. A natureza, ela é sistêmica por si só, e os fenômenos que acontecem na natureza são os que nos mobilizam. Agora, e o fenômeno humano de não cumprimento de determinadas medidas protetivas, ou medidas, por que impede? Por que uma sentença não impede que alguém venha cometer? Será que a pessoa que usa pode vir a usar um perfil fake e continuar no movimento sistemático de perseguir alguém? Nada vai garantir. Vocês concordam comigo? Eu estou convidando vocês a recuarem um pouco para dentro e se perceberem. E nós, advogados, temos um papel fundamental nessa construção orgânica dessa inteligência sistêmica no nosso dia a dia, porque nós somos convidados o tempo todo a salvarmos os nossos clientes. Cada vez mais, meu Deus, faça algo por mim, porque eu estou sendo perseguido. Então, veja o quanto esse lugar de salvador que nos é convidado e que nos é ensinado nas próprias academias, que nós devemos apresentar uma solução. Então, o quanto isso nos proporciona momentos de angústia. Pelo menos eu me percebo assim. Eu fiquei de um lugar de angústia até. Eu falei, nossa senhora, como que a gente vai conseguir trabalhar com maior efetividade diante desse cenário, né? Que tolhe cada vez a nossa liberdade, sim, né? E o que é ser livre? O que é erradicar a violência? O que tantas questões que estão ali previstas, inclusive nessa legislação, que a doutora Cristiane trouxe, né? Como definir a perseguição obsessiva? Ela já entra para o universo psicológico. Então, nós não podemos mais como nos dissociar de determinados saberes. Quanto melhores nós formos na nossa condição de humano, mais saberes nós teremos e poderemos considerar um atendimento ao nosso cliente de uma forma que o faça, inclusive, perceber. E aquele que fez o crime nós temos que defender, né? De que forma? O direito sistêmico, ele nos propõe a seguinte reflexão, ele nos dá a certeza de que nós precisamos, quando cometemos algo que seja ilícito, ilegal, que para que a alma fique em paz, ela precisa pagar por isso. Então, veja o que o direito sistêmico nos propõe e nos convida a refletir, né? Será que a nossa condição de advogada, né? Eu acho que, inclusive, quando a gente precisa se referir a advogado e advogada, nós já estamos fazendo uma exclusão. É a advocacia. Então, o quanto nós estamos querendo, às vezes, eu me coloco no lugar de mulher, como a condição que sou, estamos também fazendo movimentos de excluir o masculino. E por que a lei não privilegia o homem também? Será que o homem não é suscetível de perseguição? Né? Vamos lá, vamos recuar e nos observarmos. Claro, quer dizer que para uma mulher que recebe um fora, um não do masculino, ela naturalmente aceita aquilo e não persegue, sabe? Então, eu observo que o convite do sistêmico é olhar a integração. Primeiro, que é integrar em nós o nosso masculino e o nosso feminino, nossa existência, nosso pai e a nossa mãe. A força geradora, aquilo que nos trouxe a vida. Porque quando nós nos percebemos aí, tendo que até mesmo fazer uma escolha na hora de legislar, quem que a gente protege ou deixa de proteger e deixa exposto, o quanto há uma exclusão, e o quanto isso beneficia ainda mais a exclusão lá fora, na hora de praticar e de ser efetivo. Eu estou provocando os colegas a refletirem sobre tudo isso, porque é esse o movimento do direito sistêmico, ele estuda isso, para que a gente consiga estabelecer novas regras de sociabilidade que tragam sustentabilidade à solução dos conflitos, porque a reincidência é algo também que é itinerante e em todas as áreas do direito, né? Ela não é condição de uma área apenas, né? As reincidências acontecem, inclusive, dos crimes. Então, nós encontramos respostas no conhecimento da filosofia sistêmica, sistematizado por Bert Hellinger, quando ele diz que quem cometeu um delito comete o segundo, o terceiro, sem maior ou menor peso de consciência, porque ele já cometeu.
Então, como que se trabalha esse conhecimento na nossa esfera jurídica? É esse o convite que o direito sistêmico faz, e colegas, nós temos muito trabalho pela frente, porque, de fato, cada vez que eu vejo uma legislação tão complexa e tão incrível, e que eu me vejo no lugar de advogada, como que efetivá-la na prática, né, que eu aposto que todos vocês também, de algum lugar, sentem esse desconforto, e eu me percebo, em algum momento da minha vida, nas minhas relações, até que ponto a gente entende que a gente, quando a gente está ali falando alguma coisa, seja para o marido, para o companheiro, para a companheira, para quem quer que seja das nossas relações, o quanto nós, às vezes, somos abusivos e somos invasivos, e somos também salvadores quando nós queremos salvar alguém de uma determinada situação em que se encontra, e o quanto isso é agressivo. Por quê? Porque não há respeito. O que o direito sistêmico nos ensina, que nós precisamos respeitar a origem daquela pessoa, que ela não é uma pessoa solta na vida, ela tem uma origem, ela tem um pai, uma mãe, e uma inteligência sistêmica que surge quando ela chega na vida, que é muito anterior a nós que chegamos naquela relação agora. Então, nós temos que ter essa compreensão do respeito àquela pessoa, respeito ao destino difícil dela, e renunciar à nossa preferência, inclusive, que há um mito em relação ao direito sistêmico, agora vai ser tudo resolvido em acordo. Não, gente. Direito sistêmico pressupõe posicionamento, a filosofia sistêmica é posicionamento. E posicionamento não é salvamento. Posicionamento é ter uma legislação, ser profundo conhecedor da legislação para ver o que, naquele caso concreto, melhor se aplica. E se a pessoa não está disponível para um acordo, nós vamos trabalhar com ela, mas de um lugar de muito menor envolvimento nosso. Porque se nós formos para o lugar de salvador ou de indignado, nós prejudicamos a solução daquela lide. Porque nós nos implicamos nela, como se nós nos tornássemos proprietários daquele conflito. Então, nós, advogados, nós somos ensinados nas academias a sermos, sim, proprietários dos conflitos dos nossos clientes, porque, afinal, nós temos obrigação de resolvê-los. Olha como isso é denso e pesado, não à toa tantos advogados estão doentes, estão dependentes, inclusive, de medicações para se sustentarem na vida. Então, o direito sistêmico, ele entra como uma punção de vida e de sustentabilidade do nosso lugar e da nossa profissão, e principalmente para o resgate da própria dignidade nossa do nosso lugar de advogado, que também está tão, às vezes, mal visto pela sociedade. Por quê? Porque ela nos quer como seu aliado, ou como alguém que vai vingar o outro. Então, quantas vezes nós somos capturados por verdades relativas contadas pelo nosso cliente. E o que a inteligência sistêmica nos explica? A partir da compreensão do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, que são os princípios básicos da filosofia sistêmica, que o pertencimento, a necessidade da pessoa pertencer ao seu clã de origem é superior à verdade. Ela tem uma necessidade de pertencer, então ela vai contar a verdade que faz sentido para o seu clã de origem. Trocando em miúdos, colegas, aquele que é criado numa favela, que é acostumado a andar armado, né, para se proteger, que tem essa cultura, né, do tráfico, para ele é muito normal isso. Então, para a verdade dele, aquilo é normal. Então, por isso que o legislador se sente angustiado na hora de ter que definir termos psicológicos e subjetivos, claro. Como que você vai saber? São ambientes em que as pessoas são, né, o direito ambiental já traz essa reflexão, o meio ambiente influencia o ambiente do trabalho, o ambiente, e os ambientes, eles não, hoje em dia, eles estão cada vez mais restritos ou não, porque esse universo virtual cada vez nos expõe mais. Então, vejam os paradoxos, e se nós não fizermos um movimento de recuar e nos olharmos primeiro, o quanto nós, quando queremos salvar, estamos, de certa forma, indiretamente, de forma inconsciente, estimulando ainda mais o conflito. O conflito precisa ser visto como uma oportunidade de transformação. Ele é um grande presente, inclusive para nós, primeiro. Primeiro, advogados, não sejamos proprietários dos conflitos alheios, porque já basta o que temos que olhar em nós. Sejamos técnicos da lei, sejamos inteiros no nosso exercício profissional, considerando que nós não estamos ali atuando, interpretando um papel. Nós temos uma vida inteira que nos habita. Nós não temos que nos dissociar
da nossa existência. Pronto, agora eu sou advogada e eu esqueço a experiência que eu tive na minha relação. Eu vi meus pais se separarem. Ah, meu pai tinha um problema com álcool. Isso tudo, gente, sabe quando que aparece? Quando cria um desconforto, quando um cliente nos conta algo e nos faz exasperar, nos faz ir para um lugar de indignado, ou de revoltados, ou de querer salvar. Atenção quando vocês visitarem esses lugares, porque isso está revelando algo sobre si. Então, o direito sistêmico nos permite uma atuação cada vez mais efetiva e com o mínimo de implicação nossa. Porque tem outra coisa importante, gente. Aquilo que a gente faz em nome do exercício profissional, muitas vezes, pode nos colocar numa situação de uma implicação que os nossos descendentes vão responder, porque é assim que a inteligência sistêmica funciona. Alguém compensa algo que nós podemos ter causado dano no sistema alheio, e isso de forma inconsciente. Então, gente, o que é ampliar a consciência? É olhar sobre outras perspectivas para mesma situação, ampliar o olhar para uma mesma situação. E como que nós podemos construir isso? Sabe como? Olhando, olha como as nossas falas, as nossas palavras, a nossa legislação traz separações. Por exemplo, a pessoa na área de família, ela tem lá uma decisão em que ela precisa buscar o filho, né, para levar no dia da visita do pai, né, porque, aliás, pai não visita, pai convive, né? Vamos mudar termos, terminologias e vamos trazer respostas para as pessoas, para que elas não tenham essa necessidade de vir a perseguir alguém, que elas tenham as suas necessidades atendidas. Como que nós fazemos isso se nós não conhecemos a inteligência sistêmica que nos habita? Nós conhecemos a inteligência emocional, a inteligência artificial, e o convite do direito sistêmico é a inteligência sistêmica agora, a nós estudarmos. Trazendo também, e aí o que acontece? O pai tem lá a definição de que ele tem que buscar o filho, mas ele tem também uma medida restritiva de não poder se aproximar da mãe porque ele cometeu algum tipo de violência em relação a ela. O que ele cumpre? O que é uma justiça sistêmica? É que comunica todas as áreas. Nós temos muita coisa para nos tornarmos mais efetivos no nosso dia a dia, e principalmente de movimentos que nos tragam de verdade paz e uma atuação profissional condizente com a verdade incondicional, e não com a verdade relativa que o cliente nos conta, baseado naquilo que ele tem na sua origem de precedência. Quantos de vocês já foram pegos de surpresa em audiências em que, no momento, principalmente na área trabalhista, em que é apresentado a contestação em audiência, e às vezes você é surpreendido com algo que o cliente, nossa, ele foi injustiçado, ele foi demitido por justa causa, isso não está certo. E aí você é surpreendido por uma informação da empresa de que, olha, ele cometeu tal ato. E aí você fica ali exposto, né, advogado, olhando para, tipo assim, daí o juiz olha para você como se você fosse responsável por aquilo que o cliente produziu. Então, nós não podemos nos responsabilizar pelo aquilo que é produzido pelo cliente, ele tem que dar conta do que ele faz. É chamar ele para a consciência disso. Escuta, porque senão nós vamos ficar nós vulneráveis na nossa atuação profissional e sermos surpreendidos. Sabe? Nós trabalhamos a legislação. E se o cliente nos conta uma versão, então, gente, quando você olhar para o seu cliente, você lembra disso. Essa verdade é relativa. Essa verdade tem relação com o que ele tem de verdade, da cultura, da família dele, mas não necessariamente que seja a verdade absoluta daquele caso. Então, só para isso já basta, gente, valer estudar o direito sistêmico, porque nós precisamos ter essas compreensões, para que nossa atuação seja cada vez mais efetiva, sim, e para que nós não sejamos expostos, porque as pessoas, tá, o advogado, qual que é o hábito, né? Alguém resolve para nós. Ué, o advogado vai dar um jeito, o advogado se vira, o advogado vai encontrar uma solução, porque é para isso que ele serve mesmo. E aí o que acontece? Nós nos vemos vulneráveis, né, diante da nossa atuação profissional, nesse ímpeto de salvar, nossa, a gente precisa salvar. E aí a gente se vê, às vezes, em situações muito embaraçosas, para não dizer ridicularizados, né, no nosso exercício profissional. Então, vamos lá, colegas, é muita coisa aí para ser dita sobre esse universo. Nós estamos iniciando essa caminhada. Nós temos uma filosofia já bem estabelecida, nós temos o estudo de tudo isso já, uma larga literatura. Agora nós temos que construir essas novas bases de responsabilidade para que as nossas legislações
sejam efetivas e elas tragam a solução e, principalmente, tragam o lugar de que nós possamos conviver numa sociedade livres, porque nós não temos a liberdade. E a liberdade está diretamente ligada à falta de autoconhecimento nosso, sobre essa nossa origem. Não, vocês não precisam saber o que aconteceu na vida pregressa dos seus antepassados todos, não é isso. É só ter consciência que nós não somos tão autônomos da nossa vontade, nós não temos tanto livre-arbítrio assim quanto gostaríamos, que nós também cometemos coisas como nossos pais, já diz a música, já é cantado isso. Aí a gente vai e passa a vida, né? Na adolescência, a gente vai se distanciando da nossa origem porque a gente acha horrível o comportamento dos nossos pais, e quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se percebendo tão igual quanto. É assim, gente, a nossa necessidade de pertencer é uma necessidade biológica. É estudado isso já em larga escala. Aliás, a biologia já está tão avançada nos estudos, nós precisamos de um teste de paternidade, não precisamos? Nós não precisamos saber de biologia? Advogado precisa saber de tanta coisa, agora a gente precisa saber do saber sistêmico, gente. Infelizmente, a nossa profissão, ela é uma delícia, porque também é um deleite, né? A gente tem que saber de tudo, estudar sobre tudo, né? Então, ainda bem que tem colegas especialistas, e nesses momentos lindos, como essa OAB está proporcionando nessa jornada, a gente vai se atualizando, tendo oportunidade de cada um estar trazendo. Então, eu estou trazendo aqui para vocês aquilo que eu desenvolvi, precisei ser totalmente autodidata, porque é um equívoco espalhado na sociedade que cria resistência ao estudo dessa temática, que o direito sistêmico é igual a constelação. Gente, como assim? Constelação familiar é algo estabelecido? É algo que nós vamos querer capturar para nós agora? Algo que já está lá e que não diz respeito a nós? Nós vamos estudar o que vem dessa filosofia, desse conhecimento, mas a constelação, ela é de Bert Hellinger, ela tem várias pessoas que a criaram. Direito sistêmico, gente, quando a gente acha que isso é sinônimo de meio de solução de conflito, também é um equívoco, porque para quem conhece o universo das constelações, sabe que ela mostra um aspecto do conflito, e que ela vai ter muito mais, uma constelação não é uma solução mágica, então nós temos que ter o cuidado, colegas advogados, para não proliferar equívocos, porque senão nossos clientes vão ainda nos dizer assim, tá, então eu faço isso e resolvo, é isso que eu preciso fazer, ainda estão buscando fora aquilo que é de responsabilidade deles. Então, muito cuidado com as pegadinhas sistêmicas que se apresentam nesse universo. Gente, a complexidade da inteligência sistêmica é tão complexa quanto a nossa existência. Então, colegas, se olhem, se percebam. Cada vez que algum cliente de vocês sinalizar um desconforto em vocês, principalmente físico, que começa a dar aquela angústia, aquela agonia, ou seja, de se sentir, nossa, que injustiça essa pessoa está sofrendo, por favor, recuem. Lembrem que isso é uma verdade relativa. A verdade incondicional está muito longe de ser aquela trazida pelo cliente, porque a gente escuta, geralmente, uma versão dos fatos. Então, não sejamos vítimas também dos nossos clientes, e também não vamos estimular a agressividade, a violência, porque quando eu compreendi o quanto um salvador é violento, e aí eu comecei a me colocar o quanto eu quis salvar minha mãe, o quanto eu estou saindo da ordem, causando mais desordem no sistema. E, gente, tem outra coisa importantíssima na questão do equilíbrio entre o dar e o receber para nós, advogados. Quando o cliente chega para nós muito bonzinho, querendo abrir mão de tudo, né, num acordo, seja societário, seja qual for, seja no inventário, seja numa partilha, atenção para aquele bonzinho deles, porque às vezes ele pode estar querendo deixar um peso para o sistema daquela outra pessoa envolvida. Então nós temos que conhecer a inteligência sistêmica. No meu caso pessoal, eu tenho agora um momento de um inventário na família, em que meu avô materno faleceu, em que ele teve uma segunda família que nunca respeitou a primeira família. E nós, já das próximas gerações, sentimos o peso dessa, de certa forma, alienação transgeracional que passa, e aí nós somos convidados agora, não, você é sistêmica, você é boazinha, né? Você tem que abrir mão e fazer um acordo. Não, gente. Sabe por que não? Porque se eu concordar da forma como está sendo trazido, eu vou estar trazendo um peso para a minha vida e para as próximas gerações. É isso, estudar inteligência sistêmica. É isso e mais um pouco, muito mais. E isso nos traz respostas para as questões trazidas para a doutora Cristiane, porque, de fato, a legislação, nós temos uma legislação maravilhosa, a nossa Constituição Federal é brilhante, sabe? E cada vez que a gente vai caminhando com a sociedade, a gente vai vendo quanto ela nos exige soluções quase que mágicas e praticamente impossíveis de serem alcançadas.
principalmente nesse saber aí dessa inteligência artificial que nos coloca aqui. Então, vamos lá, gente, a pandemia já nos convidou também a voltar para dentro das nossas casas, para olhar para as nossas relações. Então, vamos nos olhar. E, principalmente, gente, não esqueçam que vocês têm uma história de vida, vocês não são dissociados da sua história. Isso é sistêmico, olhar para o todo, não nos fragmentarmos no nosso exercício profissional, sabe, nem interpretarmos um papel. Vamos trabalhar em prol, sim, da justiça e da verdade incondicional, e não da relativa trazida pelos nossos clientes. Um beijo, acho que eu já me estendi na fala, né? Eu me empolgo aqui, como vocês perceberam, e vou dar esse espaço agora para as perguntas, para o nosso diálogo, não sei se temos. Obrigada. Obrigado, doutora Eunice. Eu acho que é muito legal isso que você falou, né? Da gente poder, da advocacia prover para a gente poder estar em contato com tudo. O doutor Sodero falou hoje de manhã que a gente não é médico, mas a gente está em contato com esses assuntos também. A gente não é especialista de TI, mas está em contato com isso também. A gente não é psicólogo, mas a gente tem que entender um pouquinho disso também. Então, que delícia. Muito obrigado. Eu vou passar para os meus colegas, doutor Maurício e doutora Ana, na sequência das falas, para eles fazerem as considerações, ver se tem alguma pergunta, e para a gente logo encaminhar para o nosso encerramento também e para o sorteio, porque daqui a pouco a gente tem o nosso painel às 14 horas para encerrar o nosso evento. Doutor Maurício, fica à vontade. Bom dia, muito obrigado pela palestra, doutora Cristiane, doutora Eunice. Eu estava refletindo sobre isso que foi apresentado hoje, e a doutora Cristiane mencionou, em dado momento na palestra dela, a lei do bullying, que é a 13.185, e a doutora Eunice mencionou logo após a questão de como nós devemos evitar conflitos e tudo mais. A própria lei do bullying, no seu artigo 5º, ela estabelece que é dever, não é faculdade, não é possibilidade, é um dever de todas as instituições de ensino, todas, clubes e agremiações recreativas, criar programas de diagnose, combate à intimidação sistemática, que é o bullying, e à violência de uma forma geral. Então, a doutora Cristiane também, pela leitura do currículo, trabalha na área de políticas públicas e educação. Eu acho que um grande caminho para evitarmos a violência é a educação. Educarmos os jovens. E eu acho que nós estamos pecando porque a lei já estabelece que é dever de todas as estabelecimentos de ensino criarem programas de diagnóstico, de combate, de identificação de qualquer tipo de violência. E nós, muitas vezes, esquecemos disso, não aplicamos a lei em relação a isso. Eu acho que aí já é um caminho pavimentado para seguirmos essa questão. A violência, o stalking, ou bullying, ou qualquer outro tipo de violência, discriminações de gênero, qualquer tipo de violência. Eu acho que um grande passo é a educação. Na minha opinião, nós começamos a educar a sociedade para evitarmos a prática de crime. Corrermos atrás depois do crime praticado para punir, é óbvio, nós daremos satisfação para a sociedade, para a vítima, mas isso já causou aquele abalo. Isso, a sociedade já foi abalada. Se nós conseguirmos pensar soluções para evitarmos os crimes, tais como bullying, o stalking, e como nós conseguimos isso? Através da conscientização. Ensinarmos para os jovens, ensinarmos para toda a sociedade que isto é um crime, que isto causa um prejuízo muito grande à vítima, à sociedade. Então, nós temos uma lei, salvo engano, a Lei 13.185, de 2015, entrou em vigor em fevereiro de 2016. Eu acho que agora, até mesmo pelo reforço da lei de stalking e das alterações legislativas, nós temos que nos preocupar também com a conscientização, com a educação. Eu acho que isso une as duas questões, o direito penal, o direito sistêmico, perceber esse problema, perceber alguma solução pacífica, não uma solução para o problema, mas uma solução para evitarmos esse problema, para evitarmos esse trauma social, esse desgaste. Nós sabemos que o bullying, o stalking, eles causam danos muito profundos na vítima, levando à depressão, a casos extremados
suicídio, ou até mesmo um descompasso sentimental da pessoa, que às vezes a vítima do stalking e do bullying, ele se volta contra os próprios agressores em atos de extrema violência, como chacinas e tudo mais. Isso não é incomum, isso é muito normal, na verdade. E nós precisamos realmente nos preocupar com essas questões. Eu acho que correr para punir o criminoso depois é um caminho, já é um passo. Criminalizamos uma conduta, reconhecemos que isso é errado, que não deve ser praticado. Mas nós precisamos também pensar soluções para evitarmos que este crime ocorra, para evitarmos que esse dano à sociedade ocorra. Muito obrigado e parabéns às duas palestrantes. Muito obrigado, Bruno, Adilson, doutora Márcia e toda a diretoria da OAB Bauru e da OAB São Paulo pelo apoio. Obrigado, Maurício. Passo a doutora Cristiane, que levantou a mão, então, para fazer as considerações, e, na sequência, passo a doutora Ana Carolina. Rapidinho, na verdade, primeiro, foi incrível participar desse painel hoje, aprendi muitas coisas, refleti, a doutora Eunice me fez pensar várias coisas aqui também. Não, só dizer que eu concordo que a educação, de fato, é uma medida preventiva, realmente, para a questão da criminalidade, né? Mas a gente está num período de grande produção legislativa, porque se coloca também produção legislativa como uma solução para todos os males, né? Inclusive no direito penal, o que intensifica outros problemas que nós temos dentro do nosso sistema, inclusive, né? E aí também pensando só, complementando e relacionando um pouco com o que a doutora Eunice colocou aqui do direito sistêmico, não que eu seja profunda conhecedora, né? Não sou, mas aprendi um pouco hoje. Às vezes, principalmente no contexto de violência doméstica e familiar, a gente precisa pensar também que são relações extremamente complexas, né? Não é qualquer agente, qualquer vítima, mas é uma vítima e um agente que tem uma relação de afeto, né? Ou que teve uma relação de afeto, que tem filhos, né? E que as soluções dadas em relação a esse complexo de relações, né, afetam mais do que a vítima e o agente, né? E que são pessoas já inseridas ali num contexto, em padrões, em relações sociais pré-estabelecidas que também influenciam comportamentos. Então, a fala da doutora Eunice veio a calhar com essa questão de a gente refletir também se o direito penal é, de fato, a principal via para todas as situações que envolvam violência doméstica e familiar, né? Enfim, era só uma consideraçãozinha. Obrigado, doutora Cristiane. Realmente, como diz eu também não sou da área do direito criminal, mas deveria ser a última ratio, né? Deveria ser a última solução, punir e repreender dessa forma. A gente tinha que trabalhar com outras formas de solução. Doutora Ana, fique à vontade. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Pelo meu sorriso, vocês todos acho que podem estar sentindo e percebendo já da minha alegria de estar aqui compondo essa mesa. Primeiro, por sentir a OAB Bauru abrindo cada vez mais espaço para o direito sistêmico, fortalecendo isso que a gente propôs há 3 anos atrás para a diretoria e que eu lembro até hoje, não sei o que é isso, mas está parecendo muito legal, então, já que o filho é seu, você vai dar conta. E agora que a gente está quase no final do ano, ainda não estou me despedindo, sei que a gente ainda tem tarefa como presidente, mas para dizer, diretores que estão aqui presentes, que com o apoio de vocês, eu acho que a gente deu sim conta, e doutora Eunice coroou isso hoje. Então, muito obrigada por a gente ter conseguido juntos. Vencer barreiras que são invisíveis, que são as barreiras da cultura, como disse a doutora Eunice, são barreiras que são além dessa inteligência psicológica, afinal de contas já está na nossa grade a psicologia jurídica há quantos anos, e mesmo assim a gente acaba só decorando, passando na prova, e a filosofia, inclusive a jurídica, nem se torna nosso estilo de vida. Então, temos muito a continuar, seguimos, é uma palavra que acontece muito no nosso meio, na nossa egrégora, e eu fico muito feliz de repetir aqui. Seguimos de um lugar de mais força agora. Então, doutora Eunice, agora eu entendo aquele sentimento que compartilhei com você pela manhã, antes do painel,
que era algo que eu ainda não compreendo, mas a sua presença aqui comigo me faz me sentir mais forte, faz sentir que a temática vai adiante com uma força maior. Então, eu estou imensamente grata, inclusive que nós tenhamos nos encontrado com esses outros 3 homens e essa mulher incrível que é a doutora Cristiane. Aliás, seus cachorros, fui buscar minha gatinha, já respeitando a autonomia dela. Eu falei, não, eu não vou buscar, vou só deixar a porta aberta, vamos ver se ela participa aí. Não sei se vocês perceberam, ela passou aqui, participou com a liberdade dela. Então, fiquei muito feliz também de poder perceber em mim, né? Naquele instante que eu quis ali controlar a gata, eu falei, nossa, por que eu vou pegar ela e levar? Não, deixa ela, vamos ver se ela vai. E ela quis estar aqui com a gente. Então, fiquei muito feliz da gente estar alinhado realmente com a nossa natureza e no momento de agora, podendo trazer inovação para aquilo que a gente tem de humano e também de tecnológico. Nós estamos num todo, né? Não tem como separar e destacar. Então, esses são os meus agradecimentos. Já quero dizer que nós temos um entusiasmo muito grande nos comentários do YouTube e também aqui no meu WhatsApp particular. Quero agradecer ao presidente Lázaro, presidente da Comissão de Direito Sindical, que abriu um núcleo específico só para o estudo de direito sistêmico no movimento sindical. Então, esse foi um dos sinais que eu entendi como sendo vamos adiante. E também presidente Eduardo Rala, que além de meu presidente, eu vice-presido junto com ele a Comissão de Bioética, já enviou no particular, doutora Eunice, abrindo um espaço, a gente vai ter um seminário no final do mês, e ele disse, Carol, me abra um espaço para vocês encerrarem com chave de ouro o nosso seminário de bioética com a doutora Eunice. Está aqui escrito, eu adoro essa emoção do doutor Eduardo. E, então, já fica o convite, a gente tinha até falado sobre isso, né, doutora? A gente vê uma outra data, mas agora a gente já tem até uma data, porque nosso seminário será no final do mês, entre 31 e 3. Se tiver disponibilidade, a gente já agenda, nosso secretário adjunto, nosso vice-presidente estão aqui para autorizar. E se também não houver possibilidade, a gente marca uma posterior nossa e a gente continua, então, essa conversa que é tão gostosa, tão promissora com você. Abriu o áudio? Quer fazer uma colocação já? Ai, gratidão, gente. Olha só, eu fiquei emocionada aqui, porque a minha formação também é gestão de direito ambiental, então bioética, eu percebo, né, no universo, a gente já tem na natureza esse conhecimento ali, né, e eu achei o máximo quando os cachorros latiram, eu falei, aqui todo mundo saiu de perto, olha como nós somos humanos, gente, as nossas humanidades, né, isso nos permite mostrar, às vezes tem crianças chorando, tem neném, a gente vive, né, eu falei, advogado não precisa mais só ser alguém ali, um personagem, interpretar algo, nós podemos ser inteiros. Olha, eu sinto tanta leveza no meu dia a dia profissional que se eu puder inspirá-los a isso, sabe, já me aquece o coração, me deixa feliz. Então, obrigada pela oportunidade, estamos juntos nessa construção, né, a Ana Carolina também, a gente troca muito. Quem quiser saber mais, vem para o Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, nós advogados precisamos nos dar as mãos e construirmos essas novas regras que acredito que vão nos ajudar muito, né, primeiro a nós, né, e aos nossos, para que daí, naturalmente, reverbere, nós somos a sociedade, né, nós estamos, também, né, disponíveis para a legislação, nós também estamos suscetíveis a ela, então nós não nos dissociamos, né, nós não somos seres extra, nós não estamos fora, nós estamos juntos, então obrigada pela oportunidade, parabéns pelo movimento e fico muito feliz, adorei conhecê-la, doutora Cristiane, vamos trocar figurinhas, estou plenamente à disposição de vocês, queridos colegas, muito obrigada pela acolhida tão generosa e gentil, um beijo enorme. Gratidão, Bruno, vou passar a palavra para você, devolver a palavra, né? E só mencionar, por fim, a gratidão a todos os membros da Comissão de Direito Sistêmico, toda a diretoria da Comissão de Direito Sistêmico, aos consteladores que nos dão apoio. Nós, advogados, não estamos fazendo esses estudos e esses movimentos sozinhos também. Nós estamos fazendo tudo isso com o apoio de uma interdisciplinaridade, uma interprofissionalidade muito grande. Aqui em Bauru, nós estamos em aproximadamente 15 pessoas, entre psicólogos, consteladores, advogados, professores de direito, né, pesquisadores de direito. Então, a gente une toda a ciência com a experiência e estamos totalmente abertos aos juristas e aos cidadãos de toda a nossa região aqui da 21ª subseção. E agradecer também ao apoio da nossa sempre presente comissão estadual também,
que também troca muito conosco e nos fortalece. Gratidão a todos vocês e também a nossa audiência. Bruno, obrigada e passo a palavra novamente a você. Bom, obrigado, Ana. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de agradecer em nome da diretoria da OAB Bauru, em nome da nossa presidenta Márcia Negrisoli, as nossas palestrantes, a doutora Cristiane e a doutora Eunice. Muito obrigado por dedicar esse tempo para estar aqui com a gente e nos abrilhantar por temas que foram tão, para mim no começo eram tão distintos, mas que no final foram tão conexos que, olha, eu fiquei surpreso, né? E adorei. Esse congresso tem nos surpreendido por tudo, pelos temas, pelas pessoas, pelas emoções que ele tem gerado. E, então, muito obrigado aos meus colegas de comissão, né, aos meus presidentes de comissão, doutor Maurício e doutora Ana, muito obrigado por estarem aqui conosco, por participarem da organização desse evento, que é a nossa menina dos olhos da atualização jurídica da OAB Bauru. E vou deixar para todos, fiquem muito à vontade, para a gente caminhar para o nosso encerramento, né, para o nosso sorteio de brindes. As palestrantes, se quiserem, se tiverem compromisso, quiserem sair, não tem problema algum. E eu vou passar a palavra agora para o nosso vice-presidente, o doutor Adilson Sartorello, que vai conduzir o encerramento do painel com o tão esperado sorteio de brindes, e para que a gente possa voltar, depois das 14 horas, para o nosso último painel da tarde. Obrigado e fico por aqui. Doutor Adilson, contigo, hein? Jovem advogado que representa a jovem advocacia, OAB Bauru. É tão bom ganhar, né? Tão bom quanto ganhar. Ganhar num sorteio, seja ele qual for, e ganhar. Adilson, o seu áudio está um pouquinho ruim. Verdade. Acho que deve ser o sinal da internet, talvez. Você fala, ele vai ficando baixo, corta. Tirar o fone de ouvido. Então, o áudio ou não? Eu acho que a conexão... Vamos tentar de novo, vamos lá. Estou aqui na ordem. O áudio? Está um pouco ruim ainda, está um pouco ruim. Acho que talvez esteja o sinal, não sei se você está no Wi-Fi da ordem ou no seu 4G. Está aqui. Continua ruim, é isso, Bruno? Um pouquinho, sim. Vou trocar de equipamento, então. Então tá. Certo? Isso, fazer o sorteio.